Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, uma honra estar aqui com todos vocês para apresentar uma palestra com um tema bem pertinente dentro do primeiro Agro FEITEP. E a gente vai falar um pouquinho aqui, vamos conversar sobre agronegócio, uso da terra e meio ambiente. Uma temática bem oportuna, né, para os dias atuais, quando se fala muito de sustentabilidade ambiental, não só no meio rural, mas também no meio urbano, já que o agronegócio envolve toda uma demanda de serviços, de planejamento, de pesquisa e de comercialização de produtos, né, advindos da agropecuária e também, né, da própria agricultura em si, com destaque para a agricultura em si, tá ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre agronegócio, uso da terra e meio ambiente. Bom, meu nome é Ricardo, né, Ricardo Massulo, eu sou geógrafo, né, e também doutor em análise ambiental, tá ok? Bom, inicialmente, para nós darmos o pontapé inicial aqui nesta temática, nesta palestra, é necessário convidá-los, vocês, a entender um pouquinho sobre o panorama físico, a geografia física do Brasil, tá ok? A gente sabe que o Brasil é um país com dimensões continentais, não é verdade? E que, devido a essas dimensões continentais, devido às características climáticas e assim por diante, nós temos grandes diferenças regionais, né? Nós temos uma agricultura familiar também, que está presente no campo. Temos a agricultura de exportação, né, com commodities e tal. E, claro, isso aí tudo vinculado também e que devemos fazer o vínculo com essas diferenciações climáticas existentes, tá certo? Nesse contexto, o Brasil ele possui a sua maior parte da área territorial compreendida no clima tropical, um clima tropical com uma grande pedodiversidade, ou seja, uma grande diversidade de solos e que deve ser compatibilizado para determinados tipos de práticas agrícolas, não é verdade? Então, por exemplo, a Embrapa, ela mapeou os solos, né, e vem estudando os solos brasileiros e foi identificada pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos aproximadamente 13 classes de solo, que vai se desmembrando em subclasses, né? Então, cada classe ele vai ter uma característica distinta e essa característica ela possui relação com os aspectos que envolvem o agronegócio, tá certo? Temos também recursos hídricos, uma abundância de recursos hídricos, né? E a gente sempre tem que trabalhar com a preservação dos recursos hídricos, até porque a agricultura consome os recursos hídricos para processo de irrigação, tá certo? E temos uma grande biodiversidade, aí voltado mais à questão de fauna e flora, né? Mais adiante a gente vai mostrar o quanto o Brasil preserva ainda as suas matas, tá certo? Então, nesse sentido, nesse panorama físico do Brasil, é que nós desenvolvemos, né, o mercado desenvolve uma grande plantação de produtos voltado principalmente ao atendimento a mercado externo e também nacional, com a agricultura mais familiar, tá? Então vamos lá, vamos avançando. Bom, este slide, ele ilustra, tá, o uso e ocupação das terras no Brasil, dado levantado pelo IBGE 2018, né, e republicado pela Embrapa em 2021. Olha só, nós temos aqui algumas categorias de uso da terra, tá? E nessas categorias, o que nós temos? Preservação de vegetação corresponde a 25% do uso da terra no território brasileiro. Unidades de conservação integral, 10%, muitas presentes no bioma amazônico. Terras indígenas, 13,8%. Vegetação nativa em terra devoluta não cadastrada, 16%. Pastagem nativas, 8%.
pastagens plantadas 13, lavouras 7,8, florestas plantadas 1,2 e infraestrutura, cidades, corresponde a 3,5 do uso total da terra, do território brasileiro, tá? Então, resumindo isso, o que nós temos? Vegetação protegida e preservada, 66,3%. Olha só que dado que chama a atenção. 30% uso agropecuária, tá? Agropecuário. 3,5% infraestrutura, certo? Basicamente, cidades, tá? Então, esse é o resultado de ocupação de uso da terra do Brasil que nós temos atualmente, tá? Bom, observa-se que, então, tem uma grande área de preservação ambiental. Apesar dos desmatamentos que vêm se acelerando, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, a gente tem uma grande área que ainda está protegida, né? Seja a área compreendida por unidades de conservação, áreas de reservas legais, áreas de preservação permanente, entre outras, tá ok? Bom, quando a gente fala de impactos ambientais do agronegócio brasileiro, ou se vocês me perguntarem, professor, qual que são os impactos ambientais gerados pelo agronegócio brasileiro, pela agricultura, pela pecuária, eu vou lhe responder basicamente considerando 4 variáveis, tá? Então vamos vê-las. Primeira, contaminação do ar. Contaminação do ar. O agronegócio brasileiro, ele tem uma fatia muito grande de emissões de gases de efeito estufa, certo? Emissões de GEE, gases de efeito estufa. Aí entra vários tipos de gases, tá? Devido principalmente ao desmatamento, tá? E aí a gente coloca também desmatamento clandestino, poceiros, grileiros, entre outros, principalmente no bioma amazônico, tá? E que daí quando você queima a vegetação, você emite todo aquele carbono que a árvore acabou captando, né? Durante, aí ao longo dos tempos, tá? A questão de conversão de terras agrícolas, tá? Entre outras variáveis aí que a gente poderia estar citando, né? Os próprios bovinos, por exemplo, né? Emitem gases aí de efeito estufa também, entre outras questões mais particulares e específicas de cada uso e ocupação, tá? Então, essa primeira variável, ar. Segunda, água. Qual é o impacto ambiental da agricultura, da agropecuária, ou seja, de todo agronegócio em relação à água? Contaminação das águas, principalmente pelo uso indiscriminado de agroquímicos. Aí eu coloco os fertilizantes e os agrotóxicos, tá? E olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa bem tranquilo para vocês. A gente, às vezes, eu já acompanhei várias análises laboratoriais de coleta de água em zonas rurais, e é bem comum, dependendo da profundidade do poço, tá, de água subterrânea, dependendo da profundidade do poço, dependendo do tipo de solo, tá, esses componentes que tem nos agroquímicos, eles podem muito bem infiltrar ao longo do perfil de solo e chegar até a água subterrânea, tá, gerando uma contaminação naquela coleta daquela água ali, certo? Então, gerando uma contaminação no lençol subterrâneo, tá? Então, isso é uma coisa a se preocupar e que devemos trabalhar para uma agricultura, né, mais sustentável, tá ok? Bom, na sequência, temos aqui o solo. Solo. O que o solo tem de relação com o impacto ambiental proveniente do agronegócio brasileiro? Olha só, aí já, claro, destacando a agropecuária e também a própria agricultura. Erosão e compactação do solo, certo? E aí depende também do tipo de solo, que eu falei anteriormente. A gente tem várias classes de solos no Brasil. Você tem que fazer essa relação. Pô, se for um solo arenoso, você vai ter um tipo de erosão. Se for um solo argiloso, você já tem uma minimização de processos erosivos, né? Então, no solo arenoso, você tem que controlar melhor isso. Então, tem
várias variáveis aí que acaba também a gente tem que colocar, né, ou tem que entender até para estabelecer uma medida adequada de resolução daquele problema ou minimização daquele impacto, tá certo? O uso de agroquímicos, que assim como atinge a água, também atinge o solo. A questão de desmatamento, né? Quando você deixa o solo exposto, o solo nu, sem vegetação, ele acaba tendo uma incidência em relação a processos de assoreamento, que é a levada de partículas de terra, de solo para corpos hídricos, né? Queimadas, né? Então tudo isso gera a contaminação do solo. E uma outra variável que eu destaco aqui é a questão de de biodiversidade. Biodiversidade em relação à fauna e flora. Veja bem, se você tem a conversão de um solo, uma área que estava antes com floresta, de vegetação, seja nativa ou seja vegetação secundária, e você o transforma em práticas agrícolas, obviamente que é uma perda da biodiversidade. Tá? Há uma perda da biodiversidade de animais, de habitats, de inseto, de fauna, de ictiofauna, se for o caso, de mastofauna, né? Então é uma temática aí que fica mais de atribuição dos biólogos a estar fazendo esse trabalho de levantamento dessa vinculação entre fauna e a própria flora. Só que, por outro lado, a gente tem impacto ambiental, mas, por outro lado, a gente tem uma grande demanda de alimento no mundo. Não é verdade? E o grande barato é fazer esse equilíbrio entre fornecimento de alimento, tá? Fornecimento de alimento para a população mundial, e a gente sabe que a população mundial ela vem crescendo de forma exponencial ao longo dos tempos, tá? Então fazer esse equilíbrio com as questões ambientais, com a mitigação de impacto ambiental, tá? Como fazemos isso? Quais são as legislações para isso? Eu vou estar mostrando vou estar dando algumas pinceladas aí em algumas destas propostas, de algumas dessas soluções para isso que eu acabei de levantar, tá certo? Bom, pessoal, então, olha só, vamos pegar um gancho com aquela variável que eu falei do impacto do agronegócio em relação à poluição do ar. Essa citação aqui do IPCC, que é uma grande comissão científica que elabora relatórios, né, periodicamente referente ao clima na Terra, tá? E todas essas mudanças climáticas que estamos observando e que está ocorrendo de fato, ela diz que há estimativas de que 23% de todas as emissões antropogênicas, ou seja, as emissões atmosféricas realizadas pelo homem, tá? Estima-se que 23% provém da agricultura, da silvicultura, pecuária e assim por diante, certo? Ou seja, então é uma cadeia que emite uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Como neutralizar isso? Como equilibrar isso? Aí está uma grande questão para a nossa discussão, tá? Vamos lá, na sequência aqui. Olha só, e é justamente a derrubada de florestas que coloca o Brasil numa situação cheque perante as questões relativas ao aquecimento global. Por quê? Porque o país ocupa a quarta posição, né, entre todos os países aí que faz o monitoramento dos maiores, né, emissor de gases de carbono, de gás carbônico no mundo, tá ok? Então, quando você vincula floresta a toda essa cadeia que envolve o agronegócio, você está neutralizando a emissão desses gases, porque a árvore tem esse poder de fazer essa captação de gases de efeito estufa, tá? Vamos lá, na sequência. Olha só essa imagem de satélite. Ah, professor, como eu sei que um proprietário rural, ele desmatou, como eu sei que aconteceu uma queimada. Pessoal, isso aí tudo é feito através de monitoração por satélite, tá? E o Brasil é bem avançado nesse quesito. Muitas vezes acaba pecando lá no campo, em termos de fiscalização. Mas olha só, isso aqui, quem quiser acessar, está disponível na internet, tá?
é uma página do governo federal, a Terra Brasilis, né, que através do PRODES, que é um sistema de monitoração de desmatamento, né, e principalmente da floresta amazônica, do bioma amazônico, que ele ilustra ali como vem evoluindo o desmatamento ao longo do tempo, anualmente também, e assim por diante. Olha só, nós temos aqui um recorte da floresta amazônica, do bioma amazônico, tá ok? Então vocês conseguem perceber bem. Observe até aqui em cima que tem a cidade de Santarém, lá no estado do Pará, tá? Só para trazer uma referência. Vamos lá, eu vou colocar aqui agora para vocês o mesmo mapa, tá? O mesmo mapa, só que com os dados de desmatamento de 1988 a 2007. Olha só. Então, antes, vegetação praticamente original, e depois. Em amarelo é o avanço do desmatamento. Vocês observam que o desmatamento ele vem avançando dentro da floresta, ali no caso, principalmente na borda, nessas fronteiras, né? E também, né, próximo a rios e, claro, nas proximidades de grandes cidades, né, de grandes estruturas urbanas que temos ali, como, por exemplo, a própria cidade de Santarém, Belém e Manaus, tá? Ou seja, então, esse dado nos demonstra, pô, a gente monitora, só que a gente tem que ter fiscalização mais eficiente, não é verdade? Então, todo esse pacote de monitoração deve estar presente dentro de um sistema de análise ali, né, quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação. Aí, claro que tem vários softwares que trabalham com essas imagens de satélite e a gente poderia também verificar questões quantitativas e assim por diante, tá? Em termos de desmatamento. Mas olha só, olha os dados. Esses dados são os dados de desmatamento no Brasil, tá? Dados oficiais do PRODES Amazônia, apenas ali da Amazônia legal, de 2004 a 2020. Desmatamento por quilômetro quadrado. A Amazônia Legal brasileira, que não é só o bioma amazônico, né? Ele pega ali também o estado do Mato Grosso, Tocantins, enfim, tá? De 2004 a 2020, a gente observa que aqui de 2004 a 2010, mais ou menos, 2009, na verdade, 2004 a 2009, nós tivemos uma grande quantidade de área desmatada em quilômetro quadrado. 2004, 27 mil quilômetros quadrados, né? Foi o maior dado aí quando se monitora por ano. E a gente percebe que ao longo do tempo, principalmente 2008, 2010 aqui até 2017, 2018, o desmatamento ele manteve-se na faixa ali entre 6, 7, 5, né, mil quilômetros quadrados de área desmatada, tá? A ponto que 2019 e 2020 nós tivemos dois dados que chamam a atenção, Os maiores dados de desmatamento nos últimos 10 anos é agora do ano passado, de 2020. Então isso é um sinal de alerta. Pô, o que está sendo feito de forma inadequada? Certo? Então acho que, nesse sentido, as políticas ambientais, e às vezes nem só política ambiental, mas também a efetividade do cumprimento dessas políticas ambientais, certificações, uma maior monitoração do campo, daquelas atividades, então isso é fundamental para que tenhamos aí uma diminuição do desmatamento no Brasil, tá? E até isso aqui, o desmatamento de 2020, foi uma preocupação de países do exterior, inclusive, e até em relação às exigências de grandes empresas que exportam produtos vindo do agronegócio brasileiro, tá ok? Então, isso é cada vez mais exigido, a preservação ambiental é cada vez mais exigido pelo mercado externo, tá? Por países que compram commodities aí, principalmente brasileiras, tá certo? Bom, só que por outro lado, quando a gente compara com outros países, principalmente aqueles da Europa,
Essa frase é bem oportuna. Sim, nós preservamos ao longo do tempo, tá? Olha só, olha esse dado ali da Embrapa 2017. Áreas destinadas à vegetação nativa no Brasil totaliza 632 milhões de hectares, ou, conforme eu já disse agora há pouco para vocês, 66,3% do território brasileiro, tá? Equivalente territorialmente, por exemplo, a 43 países. Então, exige, e devido a isso também, né, o Brasil foi um país que pouco desmatou, se a gente for pegar a história e comparar com outros países aí desenvolvidos, né, a gente percebe que estamos à frente em relação a isso e que, devido a isso também, há essa exigência do mercado externo, né? A gente sabe a importância que tem a floresta preservada, tá? Bom, e aí vem uma pergunta, né, que a gente pode deixar aí e responder entre linhas ao longo desta palestra. Como fazer uma agricultura e uma pecuária sustentáveis? Quais são os caminhos para isso? O que podemos abordar em relação a isso? E eu digo para vocês, pessoal, para responder essa questão, ou para tentá-la responder, o que não é tão simples, isso não é atribuição só do profissional da agronomia. Você tem outros profissionais envolvidos também. Tá? Você pode ter um profissional lá da engenharia civil, por exemplo, em termos de projetos de irrigação, né? Sistemas mais eficientes por gotejamento, pessoal da tecnologia de informação em relação a implementar tecnologias. Isso vem acontecendo cada vez mais na agricultura, na pecuária, né? Todo monitoramento via satélite, via drone e assim por diante. Então, as geotecnologias dentro da agricultura, dentro da agropecuária, é fundamental, né? Dentro de todo o agronegócio, vamos assim dizer, é fundamental, tá? Bom, e quando a gente destaca, né, as frentes de atuação, por exemplo, da agricultura brasileira, tá? Da agropecuária, poderíamos colocar aqui também, a gente percebe que temos algumas situações que devem ser verificadas e comentadas. Por quê? Porque isso tem relação com o impacto ambiental. Tá? E a gente tem que trabalhar para minimizar esses impactos ambientais, através de inovação, através de tecnologia, né? Enfim. Pesquisa. Pesquisa é uma área fundamental dentro, principalmente da agronomia, não é verdade? Na medida que você consegue aliar economia de recursos, que você consegue aliar desenvolvimento tecnológico em termos de melhoramento genético e, enfim, nessas várias temáticas que está dentro da agronomia, a gente percebe que níveis de produtividade aumenta, né? A própria capacidade de preservação, consequentemente, né? E assim por diante. A questão do planejamento é fundamental, planejamento de uso e ocupação da terra. Ah, professor, eu vou fazer um plantio em uma determinada área rural. O que eu tenho que levar em consideração no planejamento? Pessoal, planejamento é fundamental. Planejamento já entra atendimento à legislação. Legislação ambiental, que vai ser um assunto daqui a pouco que eu vou discutir com vocês. Produção. A produção. Lembra, se você extrai produto, matéria-prima do campo, você tem um transporte até os locais de armazenamento, enfim, de produção, você tem toda uma cadeia que envolve transportes, que acaba envolvendo emissões atmosféricas, né? E, claro, tem um processamento em si, tá? Que aí já tem profissionais, por exemplo, ligados à engenharia química, que pode estar atuando também no processo, né? E assim por diante. E a comercialização. Comercialização, né? Também se passa aí a uma frente de atuação que deve ser avaliada e analisada. Ok, professor. Dito isso, uma outra pergunta. Qual a tomada de decisão para minimizar, então, os impactos ambientais? Por onde devemos partir? Tá? Qual será essa tomada de decisão? E aí eu direciono uma outra questão, principalmente lá para os profissionais da engenharia agronômica que estão me assistindo agora. Qual o papel
da engenharia agronômica nesse processo? Qual o papel do profissional da agronomia? Tá? Então, vamos abordar estas temáticas que eu acabei de jogar aqui para vocês, na verdade, né, referente a este papel, referente ao planejamento de uso da terra, referente a todas essas variáveis que envolvem minimização, mitigação de impactos ambientais. Bom, pessoal, então, para a gente discutir essas questões, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre o Código Florestal Brasileiro. Olha, eu diria que é uma das mais importantes legislações, se não for a mais importante, em termos de planejamento do uso da terra, tá? Por quê? Porque vai mudar toda o atendimento ao Código Florestal, e que é obrigatório, tá? Vai mudar toda a sua visão em termos de fazer esse planejamento de uso da terra. Nesse sentido, o Código Florestal ele é antigo, ele é lá da década de 30, depois teve uma readequação lá em 1965 e teve uma mais recente, no ano de 2012, que deu origem à Lei Federal 12.651, conhecido como Código Florestal Brasileiro. Então vamos lá. Quais são as exigências legais do Código Florestal Brasileiro? Tem várias exigências, claro, a gente não vai discutir todas aqui, né? Não é esse intuito, mas é pincelar aquelas que têm relação com a mitigação de impactos ambientais. E aí nós temos o seguinte: áreas de preservação permanente, que são o quê? As chamadas APP. Então, quando eu falar aqui APP, lembra? Áreas de preservação permanente. E temos também as reservas legais. Reserva legal, também conhecido como RL, reserva legal. Bom, são coisas distintas. A área de preservação permanente é uma coisa, reserva legal é outra coisa completamente diferente, tá? Então vamos entendê-las um pouquinho mais e o que isso vai se refletir no uso e ocupação da terra. Vamos lá. Bom, aqui tem a definição do Código Florestal para a área de APP. Olha lá, eu vou ler com vocês. APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Bom, ela tem um princípio fundamental de preservação dos recursos hídricos. Sabe aquela vegetação que fica no entorno de rios? Aquilo lá chama APP, tá? Vamos ver então algumas particularidades daqui a pouco de APP. Antes disso, deixa eu colocar aqui, e já colocado aqui para vocês, a definição de reserva legal. Então vamos lá, olha só. Área localizada no interior de uma propriedade rural ou uma posse rural, com a função de assegurar o uso econômico, aí apareceu o uso econômico, de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna silvestre e flora nativa, tá? Esse é o conceito de reserva legal, certo? Já eu explico detalhadamente essa questão aí do uso econômico, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, a APP. Ah, professor, na onde tem que ter áreas de preservação permanente? Em que tipo de ocupação? Em que tipo de solo? Em que tipo de relevo? Enfim. Bom, pessoal, então veja só esse infográfico disponibilizado pelo Ciflorestas. Olha só, e baseado, claro, no Código Florestal. Em relação ao relevo, o que nós temos? Qual que é a exigência de APP? Não estou falando de reserva legal ainda. APP apenas. Exigência. Que tenha APP no entorno de nascentes. Que tenha APP no entorno dos cursos hídricos, dos rios, certo? E aí tem uma regrinha em relação à largura do rio, que já eu vou falar. APP
temos que ter APP em regiões de encostas, ou seja, regiões com declividade superior a 45 graus, devemos ter APP. E também nos topos de morros, montes, montanhas e serras, tá? É claro, né, pessoal, a área de preservação permanente, ela tem relação com o bioma no qual está inserido. Não quer dizer que em todo local você vai ter vegetação de grande porte. Às vezes você está lá no Cerrado, é uma vegetação um pouco mais dispersa, né, assim como na Caatinga, tá? Às vezes tem área dos Pampas, por exemplo, né, na região do Rio Grande do Sul. Enfim, aí tem a relação com o bioma, mas tem que se deixar essa faixa de área de preservação permanente, tá? Bom, professor, e em relação à largura do rio que você acabou de comentar? Aqui está para vocês observarem. Pessoal, olha só, conforme a largura do rio, você vai ter uma largura de faixa de vegetação no entorno. E não é apenas de um lado, não, são dos dois lados, tá? Então, veja bem, se o curso hídrico tiver menos de 10 metros de largura, você tem que manter uma faixa de 30 metros, tá? Por exemplo, nas áreas urbanas aqui, né, por exemplo, da cidade de Maringá, né, são rios com largura de menos de 10 metros. Então, são 30 metros de área de preservação permanente, certo? De 10 a 50 metros de largura de rio, você tem que ter 50 metros de APP. De 50 a 200 metros de largura de rio, 100 metros de APP. De 200 a 600, 200 metros de APP. E acima de 600 metros de largura de um rio, você tem que ter 500 metros de área de preservação permanente, tá ok? Então, essa é a exigência. Então, professor, se eu for fazer o planejamento de uso da terra para plantio, sei lá, de soja, milho e trigo ao longo do tempo, lá na minha propriedade rural, eu não posso plantar próximo ao rio? Não pode, pessoal, não pode. Essas regras têm que ser obedecidas. Até porque você vai precisar do rio para fazer irrigação na sua propriedade. E a gente sabe que quando mantém vegetação próximo de rio, você tem resultado positivo até no aumento da vazão da água do rio. Porque a raiz da árvore ele tem esse poder de reter a água. E além disso, claro, você não vai ter carregamento de materiais de solo, você não vai ter perda de solo lá caindo no corpo hídrico, provocando o assoreamento do rio. Então é fundamental, tá? Olha só, no entorno de nascentes, 50 metros, um raio de 50 metros, tá? Então essa é a regra para nascentes, tá ok? Bom, função da APP, foi o que eu acabei de falar para vocês, ó. Proteção da água e solo. Você vai ter uma melhor qualidade da água, você vai ter você vai ter uma quantidade maior de água. A gente já fez monitoramento, pessoal, em áreas que foram desmatadas e ao longo do tempo a gente fez projeto de reflorestamento. É visível o aumento da vazão do rio, é visível, certo? E além disso, você também consegue mitigar processos erosivos e de assoreamento, conforme eu já disse. Então essas são funções para a água e para o solo, melhorias para a água e para o solo. E em relação à biodiversidade, claro que com floresta, com áreas de preservação permanente, você vai ter uma dispersão maior de sementes, né? Então você tem uma contribuição muito grande com a fauna, com a flora, ou seja, com toda a biodiversidade. Ok, dito isso, vamos lá. Agora a reserva legal. Reserva legal tem algumas regrinhas, conforme a região de ocupação, conforme o estado brasileiro. E aí a gente poderia estar dividindo, poderia não, a gente divide, né, já que o Código Florestal exige isso, em Amazônia Legal e demais regiões brasileiras. Pessoal, na Amazônia Legal, ele tem uma regra específica. Se naquela área de Amazônia Legal, naqueles estados que compõem a Amazônia Legal, tá, esse ambiente for de predomínio de campos gerais, deve-se preservar 20% da área do terreno, do lote, tá? Mediante, né, sendo convertido para reserva legal. E isso tem que estar lá na matrícula do imóvel. Tem que ser averbado na matrícula do imóvel. 20% em área de campos gerais na Amazônia Legal.
tá? Pega basicamente ali, por exemplo, parte do estado do Mato Grosso. Cerrado, 35%. Olha só. Então, dentro da Amazônia Legal, se tiver um ambiente cerrado, 35% tem que ser destinado à área de reserva legal. Esse cálculo aqui, todo esse cálculo disso que eu estou passando, você tem que tirar a APP, tá? A APP é outra coisa, tá ok? Amazônia Legal, 80%. Quando nesta Amazônia Legal tiver área de florestas. Aqui eu digo florestas do bioma amazônico. Então, quero dizer o quê? Que você só vai poder efetuar o plantio se estiver dentro de uma propriedade na Amazônia Legal em área de floresta em 20% do terreno. Os outros 80% tem que ser preservado e convertido e fazer parte da matrícula do imóvel ali, tá, do terreno, como área de reserva legal. É claro, né, pessoal, que tem algumas regrinhas específicas nas questões que envolvem reserva legal e de área de preservação permanente, que são discussões talvez um pouco mais jurídicas, né, em termos de regras, se o cara desmatou ou não até 2008, aí ele pode diminuir o percentual de áreas e tal, que isso já envolve mais um aspecto jurídico em si, tá ok? Só que quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa temática, dá uma lida no Código Florestal, vocês vão ficar cientes de algumas questões que envolvem algumas regrinhas específicas, né? Por exemplo, se um município brasileiro lá de área de florestas, ele tem uma preservação, né, estipulada lá por normas e tal, condizente com o ambiente, né? Então, pode cair um pouquinho esses percentuais e tal, mas de forma geral é isso aqui, tá? É isso aqui. E nas demais regiões do Brasil, envolve aí, então, região sudeste, região sul brasileira, a gente tem 20%. 20% de reserva legal. Olha só, peguei uma imagem aqui do Google Earth da região de Maringá. Olha essa propriedade rural. Eu destaquei aqui, eu peguei uma propriedade aleatória, só para a gente fazer uma análise rapidamente. Você tem essa delimitação, tá? E observa que dentro da propriedade rural, existe uma área com uma tonalidade com verde mais escuro, e que eu delimitei aqui para vocês, que é exatamente a reserva legal, tá? Observa que tem um ribeirão aqui embaixo, Ribeirão Maringá, que ele cai lá no rio Pirapó, e ele vai ter a área de preservação permanente no seu entorno, tá? Aqui é menos de 10 metros de largura, então é 30 metros de área de preservação em ambos os lados. Então, se você tem aqui, né, um terreno, uma propriedade, né, de, por exemplo, 100 mil metros quadrados, você tem que ter uma reserva legal de 20 mil metros quadrados. Se for na Amazônia Legal, na área de floresta, essa reserva legal ela vai para 80 mil metros quadrados. Tá? O grande problema na floresta amazônica são as áreas invadidas, né, de poceiros, de grileiros e assim por diante, que acaba descaracterizando boa parte do que é exigido pela legislação ambiental. Tá ok? Bom, pessoal, então, conforme eu falei agora há pouco para vocês, no conceito lá de reserva legal, tem aquele viés econômico, né? Aquele viés econômico envolvido ali no conceito de reserva legal. Isso corresponde ao quê? Corresponde a isso aqui, ó, que a vegetação que integra a reserva legal, ela pode ser explorada pelo proprietário rural. Desde que o quê? Desde que ele elabore um plano de manejo florestal sustentável. Ou seja, é um plano que ele vai ter que compatibilizar. Aí, claro que tem regras, né? Pode ser que tenha regras de cada estado brasileiro, tá? E que normalmente esse plano tem que ser aprovado pelo órgão ambiental, tá ok? E que tem algumas regras, por exemplo, ele não pode fazer a supressão de toda a vegetação, né, por corte raso, por exemplo, né? Então ele vai ter que compatibilizar linhas de floresta da reserva legal com linhas de plantio, né, e assim por diante, certo? Então é um dispositivo interessante, né, para aqueles que possuem um intuito de, e a gente sabe que tem bastante propriedades rurais nesta linha já de atuação, tá, no Brasil, tem belos exemplos,
dessa compatibilização que há entre sistemas florestais e o agronegócio brasileiro, e principalmente a agropecuária, tá? Então, é a questão do agrosustentável, tá? De agroflorestas e assim por diante, tá? Então, são conceitos chaves para você mitigar impactos ambientais e, muitas vezes, aumentar a produtividade ou o bem-estar animal, a depender da situação, tá ok? Bom, manejo florestal sustentável da reserva legal. Eu destaco aqui para vocês o artigo 22 do Código Florestal Brasileiro. Olha só, o manejo florestal sustentável da reserva legal com propósito comercial depende de autorização do órgão ambiental competente. E aí, para isso, ele coloca algumas regras, tá? Então, por exemplo, não descaracterizar a cobertura vegetal, que foi o que eu disse há pouco, tá? Assegurar a manutenção da diversidade das espécies, fazer o controle, às vezes, de espécies exóticas invasoras, né? Como, por exemplo, leucenas, né? Que é uma espécie exótica invasora que ela acaba trazendo um malefício muito grande para essas áreas de reserva legal e de áreas de preservação permanente também. Há uma dispersão muito fácil, né? Inclusive, em Maringá, em áreas de preservação permanente, em áreas de fundos de vale, a gente tem muita presença dessa espécie vegetal da leucena, tá? E conduzir o manejo exótico, conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas, tá? Então já amarra aí com isso que eu acabei de comentar. Então algumas regras aí para quem quiser fazer essa exploração ou desenvolver projetos de exploração de reserva legal, tá ok? Bom, pessoal, e para compatibilizar tudo isso, existe o Cadastro Ambiental Rural, o chamado CAR, tá? O Cadastro Ambiental Rural nada mais é do que um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, tá? Então, é o CAR que vai trazer, basicamente, o zoneamento de uso e ocupação da terra da propriedade. Qual é a área de benfeitorias, de edificações, tá? De plantio agrícola, de exploração agropecuária, tá? De áreas de reserva legal, na onde estão localizadas, né? E também de área de preservação permanente, de nascentes e assim por diante. Então é feito todo um georreferenciamento, um levantamento topográfico ali, né, planealtimétrico, na verdade, de toda a propriedade rural, e isso é cadastrado dentro do sistema do governo federal, o chamado CAR, tá? Hoje, né, foi uma exigência de 2012 lá do Código Florestal, mas hoje a gente observa que tem, né, muitas e muitas propriedades que efetuaram o cadastro, já que é obrigatório, tá ok? Então, é um documento bem importante aí para ter uma visão geral, né, de tudo e um controle geral de todas as propriedades rurais brasileiras, tá? Então, só para a gente fechar esse assunto APP e reserva legal, só gostaria de mencionar com vocês o seguinte: reserva legal exclusivamente na zona rural. APP pode se dar tanto nas propriedades rurais, no meio rural, quanto no meio urbano, tá? Então, você tem essa distinção em termos de ocupação, tá ok? Bom, agronegócio como parte integrante do sistema solo, água, ar, biodiversidade. A gente tem que entender o agronegócio, mediante tudo isso que eu já comentei com vocês, que ele é parte integrante do sistema solo, água, ar, bio. Ele faz parte do sistema. E quando a gente enquadra ele como parte desse sistema, a gente consegue relacionar com essas variáveis que estão dentro desse sistema, tá? O solo, por exemplo. Qual a importância do solo? Filtro vivo, o qual a área é reciclada, compostos químicos são alterados, né? Influenciando em um sistema de qualidade ambiental, controle de processo erosivo, controle e implementação de sistemas de drenagem efetivos, né? Controle da qualidade em relação à contaminação,
é fundamental. A monitoração da contaminação é fundamental. Água, aplicação de água em solo, manejo adequado, transporte adequado, captação adequada, autorização para exploração e captação de água subterrânea ou superficial, né? Isso são sistemas ou são implementações obrigatórias dentro da legislação brasileira. E para melhoria da qualidade ambiental, está acima de tudo. Ar, né? Vincular, quando você vincula a presença de APP, de reserva legal, dentro do seu sistema agroflorestal, de exploração, você vai ter um ganho fundamental. Eu já falei e já pincelei alguns ao longo desta temática que estamos tratando aqui. E bio, fauna, flora, né? Por exemplo, eu destaquei ali, ó, precisamos de insetos, insetos predadores, insetos polinizadores, insetos decompositores. É fundamental dentro do sistema agroflorestal, certo? Ou de todo o agronegócio, não é verdade? Bom, pessoal, e aí eu destaco para vocês vou dar algumas pinceladas aqui, né, algumas propostas que podem ser feitas ou implementadas no meio rural. Olha só, resíduos. Cada vez mais, pessoal, estamos utilizando resíduos líquidos, efluentes industriais de indústrias e esgoto sanitário para serem aplicadas ou incorporadas no solo, tá? Cada vez mais há uma demanda crescente para isso, né? O que temos muito ainda no Brasil é o lançamento desse esgoto tratado, tá? Estou falando de esgoto tratado, efluente tratado no rio, tá? E o órgão ambiental autoriza isso, sim, mediante algumas regras. Só que agora estão percebendo que, de alguns anos para trás, 5 anos para cá, isso vem crescendo muito, principalmente aqui no estado do Paraná. É pegar aquele esgoto, aquele lodo de esgoto, aquele efluente industrial e fazer uma fertirrigação ou uma incorporação no solo, certo? Aí você resolve um problema de um lado, que é o resíduo, e também de outro, que é o fornecimento de nutrientes, uma fertilização mais, vamos dizer assim, sustentável no solo, tá? Para aquela agricultura. Claro que para isso a gente precisa de projetos, a gente precisa de profissionais. Profissional, por exemplo, da agronomia, ele que faz essa compatibilidade, ele que dá o receituário agronômico. Quantos por cento de nutrientes ou qual a carga de nutrientes e assim por diante que pode ser aplicado na soja, no trigo, no milho, na mandioca, na melancia e assim por diante, tá? Eu posso lançar o resíduo ali ou não? Então, qual que é o receituário agronômico para que eu não prejudique a planta? Isso é atribuição de você, profissional da engenharia agronômica, tá certo? Bom, então isso melhora tudo aí, as propriedades, as condições físicas do solo, né? Favorece a manutenção de processos biológicos e tal. E aí eu trago para vocês, ó, uma resolução fresquinha que saiu recentemente, a 498 de 2020. A preocupação é tão grande em relação a isso, e temos outras normas envolvidas, mas essa norma aqui define critérios e procedimentos para aplicação de biossólido em solo, apenas lodo, tá? Aplicação de lodo de estação de tratamento ou, dependendo da autorização do órgão, de efluente industrial no solo, tá? Então, para quem quiser se aprofundar na temática, podem fazer a leitura aí no site do CONAMA, vocês encontram a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA 498 de 2020. Então, se aproximando aqui já do fechamento dessa palestra, eu destaco para vocês que é fundamental, então, o uso da terra e essa vinculação com a sustentabilidade ambiental. Vocês perceberam pelos meus comentários em relação às áreas de preservação que deve ser implementada. Então, eu gosto muito dessa citação do Abolt 2013, devemos concentrar esforços para um avanço sustentável e ambientalmente responsável da agricultura nesta área do planeta, ou seja, no Brasil, tá? Nesta região tropical em que há algo da grandeza de 100 milhões de hectares de área ainda cultiváveis, certo? Então devemos fazer toda essa vinculação. Bom, e aí, pessoal, a agricultura brasileira, ela pode ser, sim, a salvação para algumas das problemáticas ambientais. Eu acho que devemos trabalhar para isso,
tá? Observa só, você deixa de lançar um esgoto, um efluente de forma irregular, trata de forma adequada e usa como fertilizante. Pô, isso aí é uma sacada sensacional para sustentabilidade ambiental, tá? Resolve lá o problema das estações de tratamento de esgoto e resolve também o problema de melhoria em relação à qualidade do solo, em relação à fertilização e assim por diante, tá? Então, olha só, pois o uso adequado do solo e as práticas de manejo que visam a dinamizar a produtividade e diminuir a perda de matéria orgânica do solo podem reverter essa situação. A adoção de sistemas integrados de plantio e técnicas como o plantio direto, que é uma técnica sensacional, vem contribuindo, inclusive, para mudar este cenário. Tá ok? Então, aqui estão as referências utilizadas nesta palestra de hoje, certo? Eu espero que tenha contribuído com vocês nessa discussão que temos entre uso e ocupação da terra, né? Que temos em relação aos sistemas agroflorestais, em relação aos sistemas ambientais, essas variáveis ambientais, para que possamos ter uma compatibilidade cada vez melhor do agronegócio brasileiro. E aí eu fecho dizendo que não apenas lá na aplicação do campo, mas em toda a cadeia que envolve este sistema, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa discussão que pudemos efetuar neste primeiro evento na Agro FEITEP. Nos vemos em breve. Um abraço a todos vocês.